Olá, meu querido, minha querida. Mais um vídeo curto, uma breve reflexão. Temos vários outros. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Proclamarei o decreto. O Senhor me diz: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmo de número 2, versículo de 1 ao 12. Esse salmo, como muitos outros, apresenta um teor messiânico. Parece-se apontar para o Messias, mas queremos aqui tentar analisar coisas tocantes a o que o versículo mesmo está dizendo e tentar entender para quem ele está se referindo. Quais lições que podemos tirar de cada versículo? Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os gentios, povos que não pertenciam ao povo de Israel, né? Se direcionam aos gentios. E imaginam coisas vãs, a imaginação, né? O que você tem imaginado, né? A imaginação, tudo começa o quê? Na mente. Versículo 2. Os reis da terra se levantam, os governos consultam juntamente contra o Senhor. Ou seja, eles se levantam e consultam, né, seus maiorais, os seus entendidos, mas é um conselho contra o conselho do Senhor, do Eterno. Pode ver que está em letras garrafais aqui, Senhor, né? Se referindo ao Eterno. E contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. 4. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Parece ser estranho essa expressão, mas a Bíblia fala em outras passagens que Deus é um fogo consumidor. Ele é amor, mas é justiça. Ele exerce justiça e juízo. Essa vingança é um antropopatismo, atribuir ao Eterno sentimentos humanos, né? Mas ele retribui, ele castiga, ele pune. Esse zombará deles é uma punição, um sentimento de justiça do Criador, do Deus eterno. Versículo 5. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. A ira, o furor. A Bíblia fala que aquele que não está em Cristo, né, a ira de Deus permanece sobre ele. E o inferno é o local da ira de Deus, da ira do Eterno. Ele se ira contra tudo que é pecado, tudo aquilo que é desonesto, tudo aquilo que é contrário à palavra dele. 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Muito provável está se referindo a Cristo, se referindo ao ungido, Messias prometido, né? Como muitos outros livros, tem outros livros e até salmos messiânicos que apontam para o Messias, o Cristo ungido. Messias, o Cristo, significa ungido, né? O santo é meu santo monte de Sião. Ungiu o rei.
Proclamarei o decreto do Senhor. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho e hoje te gerei. Se referindo, acredito que está se referindo ao Messias, né? O Filho unigênito de Deus, o Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo. 8. Pede-me e eu te darei os gentios por herança, os fins da terra por tua possessão. A pregação também era para ser direcionada aos gentios, né? Gentios é para ser ganho para o Evangelho, para Cristo. 9. Tu me esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Esse versículo aqui pode ser uma linguagem metafórica. Não sabemos ao certo do que se refere. Seria o coração do homem? Seria um castigo? Seria repreensões? Não se sabe ao certo. Não podemos forçar o texto a dizer o que ele não diz. 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Ele se refere aos reis, ó. Sede prudentes, né? O prudente se esconde do mal, né? O prudente, o cauteloso, né? Deixai-vos instruir, ou seja, temos que estar aptos, abertos, propensos, dispostos ao ensino, à instrução. Fala para o rei. Seja prudente e deixai-vos instruir juízes da terra, ou seja, os entendidos, os sábios da época, os juízes, os que julgavam o povo, os que tinham uma certa liderança, os que interpretavam a lei, os que eram bem instruídos, ou seja, isso mostra que todos, sem exceção, todos têm que ser instruídos, não importa o seu grau de instrução, não importa o seu status social, não importa se você é pastor, bispo, apóstolo, reverendo, não importa se você tem 10, 15 faculdades, mestrado, doutorado, deixai-vos instruir. Temos que ser instruídos, temos que aprender. 11. Servir o Senhor. Mais uma vez, em letras garrafais, né? Se referindo ao eterno. Servir o Senhor com o quê? Com temor. Temor significa também sentimento de reverência. Não é só medo, sentimento de reverência. Um respeito muito grande, uma reverência muito grande ao Criador. E alegrai-vos com tremor. Tem que ficar alegre, mas com esse temor e tremor, esse sentimento de reverência. 12. Beijai o filho para que se não ire, né? O carinho, o afeto, a aproximação familiar, o afeto familiar, o relacionamento com os filhos, né? Pode-se dizer assim, com a esposa, com a parentela, o carinho, o trato, o zelo que deve ser dispensado ao filho e à família de forma geral. E pressais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Beijai o filho para que se não se ire, ou seja, para que não haja um atrito familiar, né? Para que isso não se ire, né? Está se referindo ao carinho, o zelo pela família. E aí fala, para o filho não ir, aí continua, ele não pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Então, é um conselho, até um conselho aqui também familiar. Os salmos não tem número, né? Todos nós sabemos, não tem, capítulo, que é uma coletânea de vários assuntos, em várias épocas, de várias pessoas diferentes. Não é um livro escrito por uma pessoa só. Ele só tem números, né? Não tem capítulo. O único livro da Bíblia que não tem capítulo, não é uma sequência. É uma coletânea. E é o inário da Bíblia, né? Um livro poético, cujo teor é lírico, linguagem metafórica, não se pode levar ao pé da letra, uma linguagem poética, mas um livro inspirado, ungido pelo Eterno. É mais ou menos, os Salmos mais ou menos ali no meio da Bíblia, né? É o inário da Bíblia. É um livro considerado um livro poético, porque essas linguagens
metafórica, né? O teor lírico contido nesse livro e alguns outros também, né? Então fica aí para sua meditação. Vamos fazer outras meditações, reflexões concernentes ao livro de Salmos, né? Todos os capítulos do livro de Salmos. Vamos procurar fazer reflexões. Ok, obrigado. Gostou? Compartilhe.